Olá pessoal, nós estamos de volta aí para mais uma aula aqui no nosso LAC Concursos e na aula de hoje nós vamos tentar entender lá as teorias demográficas. Lembrando que quando nós falamos de teoria demográfica, nós estamos falando de teorias que vão tentar explicar a dinâmica do crescimento populacional. Para nós começarmos então a nossa aula, nós vamos começar a falar a respeito da primeira grande teoria, que é chamada de teoria malthusiana. Bom, a teoria malthusiana, ela fora criada, mais ou menos lá no século XIX, por Robert Thomas Malthus. Robert Thomas Malthus, que era, além de demógrafo, portanto, um estudioso de população, era também economista. E aí, ele pôde formular uma das teorias mais divulgadas no mundo a respeito da dinâmica demográfica, que ficara conhecida como teoria malthusiana. Robert Thomas Malthus está analisando a condição da Inglaterra, o seu país de origem, e ele observou o seguinte, que a população crescia numa progressão geométrica. O que significa dizer? Que de tempos em tempos ela dobrava de tamanho. Exemplo, 2, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Quando ele for analisar lá a produção de alimentos, ele entendeu que a produção de alimentos continuava a subir em termos absolutos. Porém, a produção de alimentos não crescia numa progressão geométrica, ou seja, ela não dobrava de tempos em tempos. A produção de alimentos crescia numa progressão aritmética, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Bom, diante dessa constatação, ele observou então que se a população cresce numa progressão geométrica e se a produção de alimentos cresce numa progressão aritmética, vai faltar alimento para todos. No momento em que ele escreve o seu livro, óbvio que não havia ainda a tecnologia contemporânea para aumentar a produção e a produtividade de alimentos. O resultado é que na impossibilidade, no período de observação do Malthus, em aumentar a produção e produtividade de alimentos, a única alternativa que ele pensou era controlar a natalidade. E sendo assim, ele vai apelar para a moral, que é lá a nossa codificação da ética. Ele vai dizer que os casais, sobretudo os casais mais empobrecidos, que eram os casais que tinham um número maior de filhos, deveriam se portar pela abstinência sexual, buscando a relacionamento sexual apenas para ter um número reduzido de filhos. E a partir daí, e na medida do possível, não praticar o sexo, praticar a abstinência sexual. Malthus vai observar também que todas as vezes que ocorre uma guerra, ou uma praga, ou uma peste, ela acaba matando um grande contingente da população. E sendo assim, essas pragas, peste e guerras tinham um aspecto positivo, porque ao matar uma grande parte da população, sobrava alimentos para quem sobrevivia, e Malthus via nisso uma certa mão de Deus a tentar controlar a expansão demográfica para que não houvesse um episódio maciço de fome entre a população. Bom, antes da gente avançar então, vamos colocar essa teoria malthusiana para você na tela. Bacana? Vamos para lá. Então, nós estamos tentando analisar com você agora as teorias demográficas e dentro dessas teorias demográficas nós vamos começar lá com a primeira, que é a teoria malthusiana. Isso porque essa teoria fora lá formulada por
Thomas Robert Malthus. As observações de Malthus são as seguintes, né? Primeiro, para ele, a população cresce numa progressão geométrica, a famosa PG, ou seja, de tempos em tempos ela dobra de tamanho. O exemplo disso seria 2, 4, 8, 16, 32, 64 e por aí vai, né? Por um outro lado, ele vai observar que a produção de alimentos cresce numa PA. Lembre-se você, né, que a PA é a nossa progressão aritmética, né? E, portanto, ela aumenta, só que ela não aumenta na mesma velocidade que a progressão geométrica. Portanto, eu tenho lá, né, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Bom, raciocine como Malthus, né, lá no século XIX. Se a população da época crescia numa progressão geométrica e, portanto, de tempos em tempos dobrava de tamanho, e se a produção de alimentos crescia numa progressão aritmética, embora continuasse a subir, ela não dobrava de tempos em tempos, exemplo, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, Malthus chega à conclusão que não haverá alimento para todos. Se não haverá alimento para todos, eu só tenho duas alternativas. Ou eu aumento a produção de alimentos, o que na época não havia tecnologia que viabilizasse essa possibilidade, ou eu diminuo a natalidade. E aí, óbvio, Malthus vai buscar o caminho do controle de natalidade. O controle de natalidade, pessoal, é diferente de planejamento familiar. O controle de natalidade é impositivo, né? E nesse caso, Malthus chamava a atenção sobretudo da população mais pobre, utilizando a religião como instrumento para pregar, né, o absenteísmo sexual, ou seja, a abstinência da prática sexual somente como busca de prazer, porque essa dava origem a uma taxa de natalidade muito elevada, o que levava a população a ter um crescimento em progressão geométrica. Ele vai argumentar também que todas as pragas, pestes e fome, quando se abatem sobre a população, bem como as guerras, é lá a mão de Deus, né, que acaba matando algumas pessoas, porém, sobrando mais alimentos para aquelas que sobrevivem. Então, vamos botar isso na tela para você, né? Apagando aqui. Nós temos, então, né, uma outra condição, que é lá a evidência, né? Aquilo que ele chega como conclusão. Então, a conclusão de Malthus, né, era que não haveria alimento para todos. Ora, se não há alimentos para todos, né, a solução, né, no entendimento de Malthus, era o controle da natalidade. Esse controle da natalidade, que poderia se dar basicamente, abre aspas para o que eu vou falar, né, por causas naturais, sobretudo aquelas, né, relacionadas, né, à peste, doenças transmissíveis, como a peste bubônica, que matou metade da população de Londres, ou nós podemos ter lá, né, elementos que são criados. Dentre eles, né, as guerras,
ou ainda a abstinência sexual. De uma forma ou de outra, diria Malthus, há necessidade de um controle de natalidade, porque senão não haverá alimento para todos. A grande questão é que nós sabemos hoje que Malthus estava incorreto, e estava incorreto em dois vieses da sua análise. Primeiro, que com o surgimento dos anticoncepcionais, pílula, dispositivo intrauterino, o DIU, espermicida, camisinha masculina e feminina, método natural da tabelinha, a ligadura das tubas uterinas, chamadas no passado de trompas de falópio, a vasectomia, permitiu, né, que a família pudesse decidir em que momento quer ter os filhos e quantos filhos querem ter. O resultado é uma desaceleração, né, do crescimento populacional mundial. Nós ainda continuamos a crescer em termos absolutos, porque a expectativa de vida, a média de anos em que uma pessoa vive ao nascer em um determinado país ou região, continua aumentando. Porém, nós observamos que há uma desaceleração pronunciada da taxa de fecundidade e natalidade, redundando, na maioria dos países, numa redução do crescimento vegetativo. E, portanto, Malthus está incorreto porque nós tivemos os anticoncepcionais, porque nós tivemos a emancipação feminina entrando para o mercado de trabalho e, portanto, postergando a natalidade e diminuindo o número de filhos, porque nós tivemos mais acesso à saúde e à educação, e porque a população passou a ser majoritariamente urbana, e no meio urbano o tamanho dos imóveis é menor, o custo de criação de filhos é maior, o que por si só reduziu a taxa de natalidade. Porém, Malthus também estava errado sob o ponto de vista da produção de alimentos. A partir da década de 1950, nós temos o surgimento da Revolução Verde, que é o uso da mecanização do campo, o surgimento dos agroquímicos, fertilizantes artificiais e defensivos agrícolas, a seleção genética de sementes e, mais recentemente, os organismos geneticamente modificados, mais conhecidos como transgênicos, o que permitiu com que rapidamente nós aumentássemos a produção e a produtividade de alimentos no mundo. Hoje, o cálculo da ONU é que nós produzimos 20% mais de alimentos do que nós consumimos. E se hoje ainda existem pessoas passando fome no mundo, isso se dá basicamente pela má distribuição de renda do que necessariamente pela falta de alimentos. Ok? Então vamos botar esse elemento aqui para a gente entender por que Malthus, né, estava incorreto. Então vamos para cá, porque Malthus estava incorreto. Sob o ponto de vista da população, nós tivemos o surgimento e massificação de uso dos anticoncepcionais. Somados a isso, nós tivemos lá a entrada da mulher no mercado de trabalho. Somados a isso, nós tivemos lá a melhoria, né, da saúde e da educação. E, finalmente, elevados indicadores de urbanização, o que fizeram com que houvesse uma queda pronunciada da taxa de natalidade
e também do crescimento vegetativo, que nós aprendemos, né, que é lá a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de fecundidade. Então, pessoal, por que o Malthus estava incorreto? Porque, sob o ponto de vista da população, o surgimento e a utilização em massa dos anticoncepcionais, a entrada da mulher no mercado de trabalho, a melhoria da saúde e da educação e da urbanização permitiu planejamento familiar, que é a família poder. Olá, meus amigos! Você que está estudando para o concurso do IBGE, você que quer ficar super competitivo, você que quer continuar assistindo essa super aula do professor Alex Mendes, né? Convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br, que lá nós temos o curso completaço, de novo, completaço, por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00. Exatamente 10 mensalidades de R$ 25,00, você tem um curso completaço, super competitivo, com professores top de linha no site. Então, convido vocês aí a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br, e fazer sua matrícula. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, porque eu tenho absoluta certeza que você não vai se arrepender. Você sabe por quê? Porque aqui no Lá Concurso a gente faz de tudo para que isso não aconteça. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês. Clique lá.